Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Processo. E hoje nós teremos a modificação da competência, artigos 54 a 63 do Código de Processo Civil, ok? Então, vamos dando sequência aí ao conteúdo. O artigo 54, ele nos dá, no texto da lei, a seguinte leitura: a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Então, quando fala nesta seção, é a que estamos vivenciando, o artigo 54 a 63. Observa-se que é uma competência relativa. Competência relativa significa que essa competência pode ser modificada dentro dos tribunais. Quando se fala em competência, né, nós temos lá um direcionamento, vai ser distribuída a ação, lembram? Aí ela vai para uma vara, que é específica da Justiça Estadual, Justiça Federal. Então aí, quando existe a conexão ou continência, ou seja, quando existem duas ações que possuem o mesmo fato, pedido, fundamento, direito e pedido, né? Essa é uma conexão entre as ações. E a continência é quando existe não só o fato, pedido, direito, mas também a questão com relação ao valor, né? O valor da causa. Então, você tem aí as duas situações de conexão e continência que determinam uma competência relativa. Então, alguém entrou com uma ação no outro foro, uma outra justiça, vai se adequar, né, às regras de competência relativa. Então, a redação do artigo 54, ela é adequada no sentido que a competência será em razão do valor e do território. Não será relativa, mas absoluta, e aí ela pode ser modificada sendo relativa, porque a absoluta não pode ser modificada. Então, a competência é absoluta. Então, por exemplo, vamos ingressar com uma ação, somente naquela vara de família pode-se entrar com divórcio, né? Então, o autor entrou com divórcio. A ré, no caso, a esposa, também entra com divórcio. Então, tem duas ações, possuem conexão entre elas. Então, as ações serão juntadas. Então, na conexão, né, não permite uma outra competência que não seja absoluta, que é da Justiça Estadual e específica do direito de família. Então, o artigo 54 não se aplica, que a competência será relativa e poderá modificar-se pela conexão ou continência, num caso específico aí de um divórcio. Mas, num caso específico de uma ação de reparação civil contra a Caixa Econômica Federal, então se entra com uma ação, né, na Justiça Federal, né, que é o correto. Mas se ingressar com uma ação contra uma outra pessoa e essa outra pessoa, que é física, possui um terceiro, que é a Caixa Econômica Federal, que vai se manifestar, ao se manifestar, esse processo terá aí, né, uma competência relativa, principalmente se houver uma outra ação na Justiça Federal. Então, aí elas vão se conectar, a competência é relativa da Justiça Estadual e absoluta da Justiça Federal. Então, olha, isso existe tanto na conexão como na continência. Então, vejam só como é interessante essa questão do artigo 54. O artigo 55 diz que quando são ações conectas, né? Então, quando existe a conexão, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes comum o pedido ou a causa de pedido. Então, você tem lá, né, a causa de pedido, né, o pedido igual ao outro pedido de outra ação. Então, nós estamos falando de divórcio. Então, o autor pediu o divórcio e a mulher também pediu o divórcio. Então, os processos serão reunidos em conexão, né? Então, quem entrou primeiro, né, ficará mantido na vara de família. Tem duas varas de família. Entrou o autor, aí o processo foi para a primeira vara de família. Aí a ré, que é a esposa, entrou, né, com outra ação de divórcio, foi para a segunda vara de família. Então, as ações serão juntadas, né, por conexão na primeira vara de família, porque o autor entrou primeiro que a ré, que é a esposa. Então, a isso nós chamamos de juízo prevento. Os processos continuam sendo autônomos, só que um processo, que é o principal, vai ser reunido com o outro ficará junto e vai aguardar o momento do julgamento do primeiro. O que for julgado no primeiro, obviamente, terá validade para o processo
autônomo, que será o segundo. Então, isso nós chamamos de juízo prevento. O juízo prevento, então, neste caso que eu acabei de comentar, é justamente por conexão à primeira vara de família. Então, vejam como o direito, né, processual se dá por meio de exemplo prático. Né? Como é que você vai entender a conexão? Acabei de dizer. Né? Então, os processos de ações conexas, parágrafo 1º do artigo 55, serão reunidos para decisão conjunta. Então, o divórcio do autor, o divórcio da ré, tem a mesma causa de pedido, serão reunidos, e aí a ação que tem o juízo prevento, que é da primeira vara de família do autor, sairá uma decisão que terá validade para o outro processo, que está em anexo ao processo da primeira vara de família. Na verdade, ele não fica anexo, ele fica aguardando o procedimento do juízo prevento, que é da primeira vara de família, neste caso em específico, em comento, que nós estamos comentando aqui neste momento. Para não haver prejuízo, né? Para que haja celeridade, justamente, né? Princípios aí de processo civil, os princípios, não esqueçam dos princípios processuais, é importante. Não esqueçam dos conceitos princípios processuais, tá? Artigo 55 ainda nos dá a direção que, quando houver um risco de decisões conflitantes, né, entre um processo e outro, é necessário, então, que exista aí um consenso, né? Porque senão vai haver mais tempo para se decidir um processo. Então, não será possível reunir um processo e o mesmo juízo quando for uma competência absoluta, né? Então, competência é da Justiça Federal. Alguém entrou na Justiça Estadual e o terceiro é a Caixa. Então, o processo vai ser da Justiça Federal. Não haverá conexão. Por quê? Não falta o quê? Justamente o elemento da competência. Não dá para se falar em competência relativa nesse tipo de ação, porque a competência absoluta da ação é a Justiça Federal, porque a Caixa Econômica Federal é uma autarquia federal. Diferente do exemplo que eu acabei de mencionar do direito de família, né? Com relação à conexão. Então, é interessante também falar, né, que a configuração da conexão é a identidade da causa de pedir remota ou imediata ativa. Então, isso significa o quê? Os fatos que se constituem de direito. Então, como eu disse, né, tem que ser os fatos, o direito e o pedido para haver a conexão relativo ao próprio bem da vida ou relativo aos próprios bens das vidas em comum, que é, no caso, o divórcio. Então, não são relevantes a causa de pedido próxima ou imediata, que consiste na fundamentação jurídica do pedido, não são relevantes causa de pedido passiva, compreendida como os fatos violadores ou ameaçadores do direito alegado pelo demandante, ou seja, por quem está ingressando com a ação, ou no caso de ações necessárias, como a previsão constitucional diz, né, que algumas ações são necessárias. Então, não são relevantes também para esse caso de competência que envolva aí a competência relativa. O pedido imediato, providência processual através da qual se busca a satisfação, se os dois pediram, por exemplo, no pedido imediato, a tutela, né, a tutela de urgência. Então, o juízo prevento conceder uma tutela, o outro não vai conceder, porque o processo vai ser conectado ao primeiro, que é, lembra da primeira vara de família, o divórcio e tal. Já houve tutela de urgência lá. Então, não pode haver conflito, porque houve ao mesmo fato, ao mesmo direito, ao mesmo fundamento de pedido. As ações vão ter que se conectar porque a competência é relativa. No caso, a competência é do juízo prevento, aí da primeira vara de família. Quem entrou primeiro foi o autor. Não é possível isso na competência absoluta, na Justiça Federal, tá? Não há permissão de conexão, importante isso, tá? Também não importa para a identificação da conexão, fundamentos legais invocados, então, eu vou fundamentar, né, por artigos tais, né? Não importa isso para a identificação da conexão. Os fatos secundários, acessórios, o que importa é o pedido, é o direito fundamental, material, né? O pedido que seja igual, tá? Então, a qualificação jurídica dos fatos, como se deram os fatos, né? Se alguém contar diferente os fatos, isso não vai prejudicar a identificação da conexão, tá? Então, são elementos aí que serão importantes só para identificar a existência de relação, né, entre as ações, se há prejuízo ou não, conectar as ações ou não. Então, a necessidade dessa reunião aí, que é prevista pelo artigo 55, parágrafo 2º, né, do parágrafo 3º, vai se observar, né, que não importa esses elementos de identificação da conexão, fundamentos legais diferentes dos invocados, no caso o artigo mencionado é diferente do outro, da outra ação, os fatos, como foram contados, não se deu a essência igual dos fatos, mas
se tem ali os fatos por quase igualdade, né? Então a qualificação jurídica também dada pelo demandante. Então são fatos que não importam a independência da conexão. O que importa é a natureza do pedido, o fundamento do direito ser aí no caso o divórcio por questões de não conseguir mais conviver em comum, né, sob o mesmo teto, e os fatos, né? Os fatos vão variar. O autor vai contar os fatos dele, a mulher vai contar os fatos dela. Então, os fatos vão levar ao divórcio, isso é o que interessa, para ter a conexão. Mas o mais importante é o pedido. Sendo o mesmo pedido e o mesmo fundamento jurídico para o pedido, que é o divórcio, as ações serão conectas. Dentro desse exemplo, nós estamos falando do divórcio, que é uma das ações mais corriqueiras na justiça estadual, e com competência relativa, né? A competência absoluta aí é da Justiça Estadual e a competência é relativa da segunda vara de família, porque a competência absoluta, no caso, é da primeira vara de família pelo juízo prevento. Isso é que é importante também frisar, tá? Não tinha frisado ainda na aula. O juízo prevento, ele dá a competência por prevenção, a competência relativa que a segunda vara teria, porque a ré entrou depois com essa ação de divórcio, neste exemplo aqui da nossa aula. O artigo 55 ainda diz que nas ações de execução de título extrajudicial, ou seja, ações aí de cobrança de cheque, nota promissória, ações de conhecimento relacionadas a isso, ações de execução, né, de contratos, de título executivo, então, nota promissória, duplicata. Então, nesses casos, também pode haver conexão dos processos, tá? Se tiver o mesmo pedido. Serão reunidos para o julgamento conjunto, né? O julgamento vai ser em conjunto, e os processos que possam gerar risco de prolação de decisões, ou seja, de decisões que sejam conflitantes ou contraditórias, nesses casos que possam gerar aí, nestes casos serão decididos separadamente, é o que diz o parágrafo 3º, mesmo sem conexão entre eles. O parágrafo 3º aí diz que podem ser decididos separadamente se houver decisões conflitantes, se não houver a conexão, né? Se houver apenas a continência. Então, a continência está no artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma pode ser mais amplo que a outra, abrange das demais. Então, como eu tinha mencionado, num divórcio, né, o autor não menciona vai uma pensão para a mulher, e a mulher pede uma pensão maior. Então, veja, o pedido é mais amplo. Então, aí não há continência. A continência tem que existir, né, quando houver a identidade, né, autor e réu são os mesmos personagens, identidade na ação de divórcio que nós estamos conversando, as partes são as mesmas, a causa de pedir é a mesma, o pedido de uma é mais amplo que a outra e abrange das demais. Então aí pode haver a continência, mas veja, a continência entre essas duas ações muda se o objeto for diferente. Eu falei pensão, mas se houver disputa com relação a bens que não se sabe a existência, que estão em nome do marido, então a ação ela pode até ter conexão, mas pela falta de continência vão ser julgadas em separado. Nessa ação, no caso da primeira vara de família, haverá uma sentença, na segunda vara haverá uma outra sentença. Porque, mesmo existindo a conexão, a continência, né, vai dizer, olha, as duas ações possuem a mesma identidade, as mesmas partes, mas o pedido de uma é mais amplo que a outra. Então, o julgamento vai existir de modo conflituoso. E aí, nós vamos ter os dois processos, né? Interessante também, né, a questão da demanda, né, que será abrangida por essa questão, né, porque pode haver recurso de uma e de outra, né, isso acaba atrapalhando o princípio da celeridade. Então, a parte ajuiza uma ação para pedir sob a alegação um não cumprimento de uma obrigação contratual, um inadimplemento contratual, a desconstituição do negócio jurídico, a condenação do réu ao pagamento de multa. E numa outra ação existe a mesma alegação de inadimplemento, limites a pedir a condenação do mesmo réu ao pagamento da multa contratual. Neste caso, haverá continência. Percebem? Que aí o objetivo acaba sendo o mesmo. Mas a demanda vai ser abrangida, né, de forma cumulativa, ou permite cumulação. Tá? Isso é importante. O artigo 57 também diz que quando houver continência e a ação for continente,
tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, vejam só, o 57 consagra um entendimento desenvolvido aí pela jurisprudência, né, lá desde o Código de Processo Civil, que existia lá no artigo 105, quando afirmava que a solução de reunir os processos em caso de continência apenas teria cabimento quanto a ação tivesse ajuizado depois da ação contida. Então, na situação inversa, sendo a ação continente anterior, o processo a que se referir à ação contida com continência deverá ser extinto de plano, sem julgamento do mérito, por motivo de litispendência. Ok? A litispendência, quando envolve o mesmo direito. Observe-se aí, então, que a ação continente for posterior, depois de reunir os processos, o juízo da causa não estará autorizado a julgar o processo original da ação, porque será tratado como demanda repetida por motivo de litispendência. É o mesmo teor de julgamento. Da distribuição, né, é um momento aí justamente que vamos saber o que é a conexão, o que é juízo prevento, é pela distribuição da ação. Então o artigo 58 diz lá que a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Então pela distribuição você sabe qual a ação que entrou primeiro. Então quem entrou primeiro vai ser determinado com juízo prevento, como nós já havíamos comentado aqui na nossa aula de hoje. Artigo 55 para o primeiro, quando houver conexão, por exemplo, né, ou continência. Então o juízo prevento está aí, o conceito no artigo 51(8), né? E será o primeiro que se ingressou com a ação, e a outra fica por dependência da causa que entrou primeiro. É assim o nome, por dependência. O artigo 58 não limita o seu comando aos casos de ações conexas, então ele pode também determinar aí a reunião de ações entre as quais haja uma relação de continência ou prejudicialidade, observando o que já vimos no artigo 54. Tá? O 59 diz que o registro ou a distribuição da petição inicial, então, hoje online, né, você cadastra tudo lá no PJE e vai fazer o registro. Aí você faz o registro, né, e distribui. Distribui online e torna o juízo prevento quem entrou primeiro. Então, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, para ser fixada a regra, vale o protocolo. Se os dois entrarem no mesmo dia, vale o horário do protocolo. Quem entrou primeiro? O autor. O autor entrou antes da mulher, no divórcio, que a gente tinha comentado aqui durante a aula. Então, o que vai acontecer? Pelo horário. O autor vai ter o juízo prevento, se for a primeira vara de família. Lembram aquele caso da primeira vara de família? Então, o juízo de família tem duas varas, né? No Guarujá, por exemplo. Então, o autor entrou na primeira vara de família às 9h05 e a mulher entrou às 10h10. Então, o juízo prevento vai ser da primeira vara de família às 9h05 e não o juízo da segunda vara de família da mulher que entrou com a mesma ação, com a mesma causa de pedir às 10h10. Então, é pelo registro e pela distribuição aí no artigo 59 do Código de Processo Civil, ok? Artigo 60. É importante também frisar que se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, ou seja, se estiver situado em mais de um estado, comarca ou ação, subseção judiciária, seção ou subseção judiciária com a competência territorial do juízo prevento, estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Então veja que interessante essa situação. O artigo 60 nos traz aí uma questão que trata da competência territorial, que vimos na aula passada, competência territorial. Na competência territorial nós temos o dispositivo lá do artigo 47, então não podemos esquecer do 47 do CPC. 47 diz lá que a solução de eventual impasse ou dificuldade será aplicada por ele. Competência territorial do artigo 47, neste caso do artigo 60. Então, caberá ao autor da ação escolher livremente o foro de sua preferência. Para ajuizar o quê? Para ajuizar a ação. Então, não importa em qual localidade esteja a maior ou menor parte do imóvel, ok? Não importa. Aí a questão é que os foros serão competentes em qualquer caso, ok? Então, isso é a regra do artigo 60. O artigo 61, para a gente chegar quase ao final da aula, a ação acessória será proposta no juízo competente da ação principal. Você tem uma ação principal de competência absoluta, né, e a ação acessória terá que ser proposta no mesmo juízo competente da ação principal. Um exemplo, protesto interruptivo de prescrição na comarca de Santos. Então, ele serve para justamente não prescrever o quê? A cobrança. Aí você entra com a ação de cobrança. A ação de cobrança também vai ser no foro da comarca de Santos.
Então, veja, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Então, a ação principal vai também ser distribuída na ação de cobrança por meio aí, sendo ela principal no foro da comarca de Santos. Então, veja, os registros, as distribuições, né, do juízo ficam todos ali, né, anotados no foro, né? Então se sabe que existiu um ingresso de uma ação acessória e vice-versa, a ação principal também posteriormente. Então é interessante essa situação do artigo 61, que a ação acessória será proposta de juízo competente com a ação principal, né? Então é uma situação ou uma outra ação de acessória. Então você vai pedir aí uma tutela, né, para a guarda do menor, e aí a ação, né, por exemplo, que envolva o divórcio do casal, vai ter que seguir, né, a ação principal, o juízo proposto, onde foi a ação acessória, que foi a guarda dos filhos do casal. Tá? Então, é interessante o artigo 61. O artigo 62, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Então, prevê a impossibilidade de as partes convencionarem a modificação de competência absoluta. Então, a competência absoluta é do direito de família, não podem mudar para a competência, por exemplo, lá no fórum da enseada, onde é vara civil. Então, a competência é absoluta da vara de família, ok? Não pode entrar no juízo civil. Então, o artigo 62 diz isso. Eles não podem convencionar uma outra competência, porque a competência é absoluta. Então, prevê a impossibilidade das partes convencionarem essa modificação de competência absoluta. Então, nos casos de competência em razão do valor ou do território, aí as partes não poderão alterá-la, tá? Então, importante isso. E o artigo 63, para encerrar o nosso conteúdo da semana, diz lá que as partes podem modificar a competência em razão do valor do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Nós estamos falando da possibilidade de convenção das partes de alterar a competência em razão do valor e da competência em razão do território. Então, os autores aí estão da ação, né, autor e réu, vão entrar com uma ação apenas para declarar o negócio, né, porque, na verdade, existe um consenso. Então, eles poderão eleger o foro de competência, eleger a quem é que vai se obrigar, os herdeiros, sucessores. Então, tudo isso vai se tornar aí uma questão de foro de eleição. Então, eles podem modificar a competência. Vai ser em razão do território, vai ser em razão do valor, porque eles estão ingressando com a ação dentro de uma questão que existe o consenso e não o conflito, não a lide. Então, uma ação que se prevê, né, de forma uma convenção das partes, se aplica o artigo 63 com relação à modificação da competência. Eles vão eleger um foro, né, em razão do valor ou do território. Eles vão eleger aonde será proposta essa ação oriunda de direitos e obrigações que eles estão convencionando. Então, é uma ação totalmente consensual e que tem uma regra específica no artigo 63 do Código de Processo Civil. Ok? Então, boa semana, até a próxima aula. Abraços.